Olá, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a confeccionarem esse colete feito com fio charme que eu fiz para minha primeira participação no programa Ateliê na TV, a convite da Círculo. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que você possa conferir como foi essa participação. Círculo, Ateliê, muito obrigada pelo convite. Bom, gente, assim como as demais peças deste canal, as instruções de medida são super simples, tá? A princípio você precisa do comprimento total da tua peça, ou seja, o tamanho que você quer essa peça, e da cava, como sempre. Bom, o comprimento total desse meu aqui, ele é aqui do ombro até a cintura, e aí esse tamanho eu subtraio pela cava, pela frente da cava, que neste caso aqui é de 20 centímetros. E para referência nesse caso aqui, eu utilizei a circunferência do busto para fazer o cordão de correntes. Como você pode fazer o tamanho que você quiser seguindo esse tutorial, caso você queira fazer ali na linha do quadril, que nós vamos, né, nessa peça nós subimos. Então, caso você queira fazer ali da linha do quadril, eu sugiro que meça a linha do quadril e faça o cordão de correntes naquele que for maior, ou o quadril ou o busto. Mas enfim, você vai subir e aí nós vamos trabalhar de forma igualzinha aqui, independente do tamanho. O padrão de pontos são bem simples e a modelagem, né, a montagem da peça também. Esse tutorial ficou um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a passar aqui pra vocês, porque como eu já tive que levar um passo a passo adiantado lá, eu aproveitei esse passo a passo para poder gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. O padrão de pontos é bem simples, não tem nenhuma complicação e você vai fazer essa peça super fácil. Tá certo, gente? Então, espero que vocês gostem dessa aula. Não esquece de seu curtir, que é muito importante, ajuda o crescimento do canal. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações para que todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você pode vir aqui conferir o vídeo novo. Então, a seguir, a lista de materiais e uma boa aula a todos vocês. Para confeccionar esse colete do tamanho P ao M, utilize um novelo do fio charme. Para os tamanhos G e GG, serão necessários 2 novelos do fio charme. Essa aqui é a cor 7713. Eu utilizei também agulha 4mm, tesoura, marcadores de ponto, cola pano para os arremates dos fios e fita métrica. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Então, vamos iniciar o nosso passo a passo fazendo a amostra de pontos, que é super simples, então não precisa aqui fazer o tamanho total, mas para você que vai tecer aí na sua casa, você vai fazer um cordão de correntes no tamanho da circunferência do busto. Então, vamos lá. Nós iniciamos então com um cordão de correntes. Eu não costumo apertar muito, deixo essa tensão um pouco mais solta, não muito, mas o suficiente para que eu possa trabalhar e não diminuir a peça e posteriormente acabar aumentando ela. Então, eu faço aqui mais 2 correntes para subir, contando 2 da base, e na terceira eu venho e faço uma carreira em ponto baixo. Eu gosto de trabalhar em ponto baixo, deixar uma base, porque eu acho que fica melhor os pontos da próxima carreira. Mas caso você não queira, não é uma obrigação, aqui é apenas uma sugestão. Então, preenchemos essa carreira com ponto baixo. E na carreira seguinte, nós já vamos iniciar o padrão de pontos. A carreira de ponto baixo é apenas para eu ter uma base para colocar os meus pontos na carreira seguinte. Então, aqui finalizei essa carreira. Vou iniciar a próxima fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu subo 1, 2 e 3 correntes, viro, já venho para fazer o ponto alto.
Nesse primeiríssimo ponto aqui, eu já incluo 2 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3 no terceiro, coloco mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Conto mais 2, 1, 2 no terceiro, mais 3 pontos altos. Então, essa carreira é uma carreira de 3 pontos altos no mesmo ponto, no terceiro ponto da base. Então, conto 1, 2 no terceiro, 3 pontos altos. E aí, sigo até o final da carreira. Então, aqui cheguei ao final da carreira, ó. 1, 2 no terceiro, eu fiz um ponto alto. E vou colocar mais 2 pontos altos aqui. Essa carreira, ela foi feita com, aliás, essa base aqui, ela tem 15 correntes, mais 2 para subir, totalizando 16 pontos, tá? Aqui eu subo 1, 2, 3, 4 e 5 correntes, laço 2 vezes, nesse ponto aqui, ó. Terceiro ponto, ó, 1, 2 no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo, laço 2 vezes, e no mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto duplo, desse jeito aqui. Um ponto V duplo, digamos assim. Faço uma corrente de espaço, laço mais 2 vezes, e novamente conto 1, 2 no terceiro, faço ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no mesmo ponto, eu faço o ponto alto duplo. Faço mais uma corrente de espaço, laço 2 vezes, conto 1, 2 no terceiro, eu faço o ponto alto duplo. Para quem é iniciante e não sabe fazer o ponto alto duplo, você vai dar 2 laçadas na agulha, vai inserir a agulha no mesmo ponto, nesse caso aqui, vai passar, né, a primeira laçada por dentro desses 2, vai puxar mais uma laçada e vai passar por dentro desses 2, puxa mais uma laçada por dentro desses 2. Uma corrente de espaço, laço 2 vezes, conto 1, conto 2, conto 3. Faço aqui um ponto alto duplo, no mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. E o padrão, gente, é justamente esse aqui. Uma carreira de bloquinho de 3 pontos altos e uma carreira de ponto V, mas em ponto alto duplo, intercalado com uma corrente de espaço. Chegando no final da carreira, a mesma coisa. 1, 2, na terceira aqui, que são as 3 correntes que eu subi na carreira anterior, eu prendo esse ponto, sigo fazendo ele. E aí, na próxima carreira, eu vou repetir esse padrão aqui da primeira carreira. Então, eu subo 1, 2 e 3 correntes, laço, viro. Aqui, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. Certo? Ficando desse jeitinho aqui. E aí, eu vou trabalhar nos espaços que eu tenho. Então, esse próximo espaço aqui, eu vou colocar 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Venho no próximo espaço, novamente, e coloco 3 pontos altos. Então, mais uma carreira de bloquinhos de 3.
A partir dessa carreira, esse padrão fica muito simples, porque você vai repetir, você já formou ele nessas duas primeiras carreiras aqui, então é só repetição dos pontos. Aqui no final dessa carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, ó, nesse espaço, 2 pontos altos. Ó, 2 pontos altos. E aí, faço o terceiro nas correntes. Então, venho na corrente aqui e faço o terceiro ponto alto. Qual que é a próxima carreira? Ponto alto duplo intercalado com uma corrente. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes, já viro, faço 2 laçadas na agulha. E a mesma coisa, nesse segundo ponto aqui, eu faço ponto alto duplo, 2 vezes no mesmo ponto, uma corrente de espaço, laço 2 vezes, conto 1, 2 no terceiro, faço ponto alto duplo e mais um ponto alto duplo, intercalado por uma corrente de espaço. Conto 1, 2 no terceiro, repete o ponto alto duplo. Então, gente, agora é só padrão, só repetir esse padrão que vocês aprenderam aqui nesse momento, e vocês vão repetir esse padrão, vocês vão subir esse padrão agora pela aquela conta que nós fizemos. Então, um exemplo aí, um comprimento de 40 centímetros, você tirou 20 da cava, ou seja, você vai subir 20 centímetros até a divisão ali, frente, costas e, consequentemente, da cava. Tá certo? Dúvidas do padrão? Volta um pouquinho aqui, acompanha de novo, treina e vamos ao próximo passo aqui. Bom, gente, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, esse aqui já é o passo a passo pronto que eu apresentei na gravação do programa e vou aproveitar ele aqui para explicar para vocês. Quem já acompanha o canal, já viu outros vídeos aqui do canal, sabe como eu faço essa montagem. Geralmente eu explico bem, né, picadinho para vocês, mas nesse caso aqui eu vou passar essa orientação, na verdade, e vocês vão reproduzir aí na casa de vocês, tá certo? Vamos ignorar essas duas partes por enquanto. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tua peça, ignora que tem essa parte aqui de cima, tá? Finge que não tem. Pega essa parte, você vai pegar a fita métrica e vai medir. Você vai pegar o meio da peça, ou seja, a medida que deu aqui, você vai dividir por 2. Você vem com a sua fita, mede, tá? Ó, 28 centímetros que eu tenho nessa peça aqui, porque essa peça é um tamanho infantil. E aí, venho no 14. Divido, né? Faço a marcação aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ponho um marcador, tá certo? Ó, então, 28 dividido por 2, 14. E aí, de um lado, você vai ter o seu fio preso na carreira. Então, nós vamos começar a subir essa peça, já iniciando as diminuições. Você vai, né, iniciar, você vai voltar a peça aqui, né, o ponto, vai voltar a carreira, vai diminuir somente na lateral da frente da peça. Posso diminuir a cava aqui? Pode, mas você tem que lembrar de fazer essas diminuições também nas costas. E as diminuições são muito simples, eu apenas fui fazendo a diminuição em ponto, ó, 2 pontos altos juntos, 2 pontos altos duplos juntos, então, você vem diminuindo para fechar. Aqui, por exemplo, eu diminuí esse início aqui, do ponto alto duplo. Aqui eu finalizei a carreira, não diminuí, mas nessa próxima carreira aqui, por exemplo, aqui eu não diminuí. Aqui eu só pulei, eu não fiz diminuição de ponto, eu pulei. Voltei, subi essa carreira normal. Quando cheguei no final dessa carreira, mais uma vez eu não diminuí o ponto, eu
pulei os pontos, tá? Então, é uma diminuição que, exceto essa primeira carreira aqui, que eu diminuí no ponto, eu, nas demais, fui pulando os pontos aqui dessa lateral que eu quero. Quando eu atingi a largura que eu precisava para fazer a costura dos ombros, eu trabalhei o padrão normal, não fiz mais diminuição nenhuma, tá? Aqui nas costas não tem nenhuma diminuição, vocês podem ver que aqui eu continuo repetindo o padrão, ele não faz assim, aqui tá fazendo um pouquinho, mas é porque a peça estava dobrada. Mas ele não tem, ó, pode olhar, nenhuma diminuição. Então, é reto, essa parte das costas aqui é reta. Então, lembrando, a mesma diminuição que você fizer nessa lateral da frente, você tem que repetir nessa lateral aqui. Então, eu sugiro para quem ainda não sabe fazer diminuição, vocês podem pesquisar em vídeos por aí para poder fazer a diminuição de vocês. Mas eu não resisto e vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu tiro esse meu marcador e vou inserir a linha aqui. Bem aqui mesmo, tá? Então, eu vou subir. Aqui eu estou nas costas, tá? Então, essa parte que eu fizer aqui é a parte que vai ficar aqui na lateral da cava. Então, eu venho, coloco aqui 3 correntes. Faço 2 pontos altos, 1 e 2. E aí, qual que é o padrão dessa carreira? Eu vou preencher os espaços. Então, venho seguindo com o bloquinho de 3. Percebam que eu estou seguindo o sentido. O direito desse ponto tá aqui, então eu venho no direito aqui também. No final dessa carreira, eu já inicio a primeira diminuição. A diminuição, gente, é muito relativa. Vocês podem fazer, se vocês não quiserem, vocês também podem subir de forma reta. Não precisa trabalhar diminuições, se não quiser. E também podem fazer por quantas carreiras acharem necessárias. Vocês podem fazer carreira sim, carreira não. Podem fazer em todas as carreiras e de volta, né? Início e final de carreira, no caso da lateral aqui. Então, aqui como que eu faço? Eu tenho que iniciar a minha primeira diminuição nessa parte aqui. Então, sabendo que eu tenho 2 pontos aqui no início, eu posso pular ou posso diminuir. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como diminuir no ponto. Pular já é sugestivo. Então, venho aqui, ó, faço um ponto alto, deixo na agulha. E aqui eu vou trabalhar um outro ponto alto nas correntes. Deixo na agulha dessa forma. E aí, fecho tudo junto, tá vendo? Fechei tudo junto, ou seja, já diminui 2 pontos aqui. Subo 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Lembra o padrão que eu expliquei que nós estávamos trabalhando? Se eu fosse fazer essa peça, eu já tinha que fazer um ponto V logo aqui no início. Só que eu estou pulando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir direto pra cá. Então, no total, eu pulo 1, 2, 3, no quarto. Laço 2 vezes. E sigo o padrão de pontos. No final dessa carreira, ela não tem diminuição. A diminuição só é feita na lateral da frente da peça. Se você fizer diminuição no início e no final, você vai ter, no início e final da carreira, você vai ter, desculpa, gente, se vocês fizerem tanto na frente quanto na cava, aí vocês vão ter que fazer nas costas também, para acompanhar o desenho que vai formar pela diminuição, tá? Já tô terminando essa carreira aqui, então só para mostrar para vocês que aqui no final eu mantenho o padrão
e não faço diminuições. Ó, uma corrente de espaço, prendo e faço ponto alto duplo. Então, nesse meu lado aqui, não tem diminuição. Então, eu subo 1, 2, 3 correntes, viro a peça, mantenho o padrão. Então, aqui são 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos. Na próxima, aqui no vazio aqui, 3 pontos altos. Segue a carreira, tá? Não tem diminuição. A diminuição agora é só no final dessa carreira. Então, cheguei no final dessa carreira, eu tenho uma diminuição para fazer. Eu posso pular, né? No caso aqui, esses 2 pontos já vêm direto para cá. E já faço um ponto alto. Não apertem, não há necessidade de apertar. Caso você não goste, não gostei desse vão, acho que ficou muito ajustado, a mesma coisa da primeira carreira. Insira um ponto aqui, deixa ele na agulha. Vai lá nas correntes, coloca mais um ponto, fecha tudo junto, tá? Sobe essa carreira com 1, 2, 3, 4, 5 correntes, virou a peça, laça 2 vezes e já vem direto para o terceiro ponto do bloquinho de 3 da carreira anterior. Então, 1, 2, 3 e segue o padrão. Essas diminuições, como eu falei, elas serão feitas até a largura que vocês querem aí para deixar na costura do ombro, tá? Fica a critério de vocês aí. Aqui só vou mostrar para vocês. Tá? Como ele vai formando aqui, tá? E aí, ele fica desse jeito aqui. Quando você terminar, você vai fazer o quê? Nós vamos juntar a costura agora, né? Frente e costa, nós vamos juntar. Então, você vai escolher aí o lado que você quer, gente, porque essa peça aqui, ela não tem, por enquanto, avesso direito. Ela não tem. Mas vamos supor, Pri, eu prefiro o avesso, o direito da peça, quando tá o direito do ponto alto aqui do bloquinho de 3. Eu prefiro do outro lado. Você vai escolher o direito e o avesso dessa peça. Por enquanto, ele não tem. Ele só vai ter quando você costurar essa peça. Então, eu, Priscila, acho bonito quando a carreira aqui de bloquinhos de 3 está pra mim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha peça, esse aqui é o meu direito. Então, vou pegar essa peça, vou fazer o quê? Direito do ponto alto com direito do ponto alto aqui. Vou passar pra cá. Ó, direito do ponto com direito do ponto. Venho aqui, coloco a minha agulha, puxo essa laçada aqui pra dentro. E aí, eu vou fazer essa carreira, uma costura em ponto baixo. Caso você queira, você pode fazer em ponto baixíssimo. Caso você queira, você pode fazer em agulha de tapeceiro. Você pode fazer essa costura, essa união, da forma que você mais gosta. Eu gosto de fazer em ponto baixo. Então, nós pegamos aqui ponto com ponto e fazemos a costura. Ponto com ponto, fazemos a costura. Certo? Eu vou terminar e volto. Feita aqui a sua costura, ó como ela fica desse jeito aqui. E esse é o direito da peça. Aqui, gente, o que que eu faço? Geralmente, no final da carreira, eu deixo um tanto de fio para eu fazer a próxima costura do ombro. Então, eu uso esses prendedores para manter o fio aqui e não ficar solto e não ficar me atrapalhando. Aí, vocês vão repetir a mesma coisa desse lado aqui. Eu já vou dar uma adiantada no passo a passo aqui para explicar para vocês
a outra parte agora. Bom, gente, essa daqui é a peça pronta, tá? O que eu vou falar pra vocês o que foi que eu fiz aqui. Nas laterais da cava, eu não fiz nenhum ponto de acabamento, ó, tá? No ponto da carreira que eu fiz mesmo. Aqui na frente, eu já fiz um acabamento, mas particularmente, eu gostei dessa peça sem esses acabamentos aqui. Por quê? Porque eu achei que ela ficou mais assim, rústica, enfim, assim, eu gostei mais sem fazer esses pontos aqui, tá? Mas isso vai muito de gosto. Então, eu vou falar pra vocês o que foi que eu fiz aqui nesse acabamento. Você aí pode fica a seu critério para fazer o acabamento que você quiser, da forma que quiser e se quiser, tá certo? E aí, eu terminando de explicar o que foi que eu fiz aqui, eu já passo as medidas dessa peça total aqui pra vocês. Bom, vamos lá. Para começar, eu sempre faço uma carreira de ponto baixo. Então, começada daqui, eu contornei toda a peça com ponto baixo, toda a peça mesmo, tá? Frente, costa, cima, baixo, toda a peça, exceto as cavas. As cavas eu não fiz nada nelas. Eu virei o trabalho e na carreira seguinte eu fiz uma carreira de meio ponto alto para dar esse efeito aqui que vocês estão vendo. E aí sim, eu fiz novamente toda a peça, frente, costas, em cima e baixo, fiz tudo. Finalizei. Aí eu fiz mais uma carreira de ponto alto, só que dessa vez eu comecei o ponto alto aqui, subi, fui em volta aqui, né, do ombro, tudo, as costas, voltei e aí eu finalizei a carreira de ponto alto aqui, ó. Nessa carreira não tem ponto alto, ela tá em ponto baixo. Parece que tem mais ponto por conta daquela primeira base de ponto baixo que nós fizemos, tá? E aí eu cortei as franjas. As franjas também, gente, foram muito simples. Eu peguei o tamanho que eu queria. Eu sempre uso uma capa de DVD e vou passando nessa capa. Corto. E o que eu fiz nessa peça aqui? Nessa primeira franja aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, eu tenho 3 fios aqui. Nas demais, eu tenho 2, eu peguei 2 fios e passei, ó. Tem 4 aqui, então foram 2 fios. O que eu fiz? Coloquei aqui, pulei um ponto, coloquei o próximo. Pulei um ponto, coloco no próximo. Pulo mais um, coloco no próximo. Pulo mais um, coloco no próximo. E dessa forma, assim, ó, pulando, eu venho e preencho toda essa base aqui embaixo com 2 fios. Você pode colocar 2, você pode colocar 1, ó, aqui tem um fio só de charme e vem prendendo em toda a peça. É claro que aqui é só uma sugestão, só estou falando para vocês a forma que eu fiz, para que vocês façam aí também, se vocês quiserem fazer dessa forma, quiserem fazer de outra forma. Então, para que vocês façam da forma que vocês quiserem. Eu vou passar as medidas agora para vocês. Esse aqui é o tamanho P, é P mesmo, tá? Não é M, é P adulto. Ele ficou no total com 36 centímetros, contando essas carreiras de contorno, tá? Sem as carreiras de contorno, eu fiz 34 centímetros e meio de peça. A cava aqui, eu tenho 20 centímetros de cava. Então, daqui, ó, 20 centímetros de cava, 34,5 de comprimento. No total, 36 centímetros. E aqui, no total, eu tenho 36 centímetros de largura também, tá? E aí, o tamanho das franjas, vocês podem fazer o tamanho que vocês querem. Eu vou só tirar uma medida base, tá? Porque não tá o tamanho exato aqui. Então, pra vocês terem uma ideia. Ela ficou aqui, ó, com 13 centímetros. Tá certo, gente?
Então é isso, peço desculpas aí pelo tutorial um pouco mais rápido, não tão explicadinho, mas eu já quis aproveitar o passo a passo que eu tinha feito para a gravação, que torna a minha vida um pouco mais fácil também na hora de explicar aqui para vocês. Dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Lembrando que vocês podem adaptar da forma que vocês quiserem, que vocês mais gostam aí. Fiquem à vontade para fazer as mudanças de vocês. Tá certo, gente? Um super beijo, obrigada para quem assistiu até aqui e até a próxima!